Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu grupo ele é composto por Adriele Araújo, Bianca Carvalho, Eduardo Lobato, Rayane Gonçalves e por mim, Caio Vinícius. E todos nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre tecido sanguíneo. A seguir o sumário como vamos seguir esse vídeo, com componentes do sangue, plasma sanguíneo, hemácias, leucócitos e doenças hematológicas. Introdução do assunto, o sangue é classificado em dois tipos, o sangue propriamente dito e o sangue hematopoético, que é o nome dado a órgãos e estruturas do corpo que produzem o tecido sanguíneo. Em relação aos componentes do sangue, o sangue é uma substância fluida que possui funções fundamentais para o bom funcionamento do organismo, como transportar oxigênios, nutrientes e hormônios para as células. Defender o corpo contra substâncias estranhas, agentes invasores e regular o organismo, além de ser responsável por retirar do tecido as substâncias produzidas nas atividades celulares e que não devem permanecer no organismo, como, por exemplo, gás carbônico e ureia. As alterações nos níveis das células do sangue podem ser importantes para identificar algumas doenças que possam estar ocorrendo, como anemia, leucemia, inflamação ou infecção, por exemplo, que devem ser tratadas. O exame que avalia as células do sangue é conhecido como hemograma e não é necessário ficar em jejum para realizar esse exame, sendo apenas indicado evitar bebida alcoólica 48 horas antes do exame e evitar realizar atividades físicas um dia antes, pois podem interferir nos resultados. O sangue é composto por uma parte líquida e uma parte sólida. A parte líquida é chamada de plasma, sendo que 90% dessa parte é somente água, e o restante é composto por proteínas, enzimas e sais minerais. A parte sólida é composta por elementos figurados, que no caso são as células como as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, e que desempenham papéis fundamentais para o bom funcionamento do organismo. Já em relação ao plasma sanguíneo, podemos falar que o plasma é formado no fígado, e as principais proteínas presentes são as globuminas, albuminas e fibrinogênio. O plasma tem como funções o transporte de gás carbônico, nutrientes e toxinas produzidas pelas células, além de ser responsável pelo transporte de medicamentos pelo corpo. O plasma é o componente líquido do sangue, sendo de consistência viscosa e de cor amarelada, na qual os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas estão suspensos. Ele constitui mais da metade do volume do sangue e é composto por cerca de 90% de água, sendo o restante constituída por substâncias dissolvidas como proteínas, fatores de coagulações, sais, lipídios, hormônios e vitaminas. A principal proteína do plasma é a albumina. A albumina ajuda a evitar que líquidos se excedui para o exterior dos vasos sanguíneos e penetra nos tecidos. E ela se liga a substâncias e as transporta, tais como hormônios e certos medicamentos. Outras proteínas do plasma incluem os anticorpos, imunoglobulinas no caso, que defendem ativamente o corpo contra vírus, bactérias, fungos e células cancerosas. O plasma também inclui fatores de coagulação, que controlam hemorragias. O plasma tem outras funções. Ele atua como um reservatório que pode tanto repor água como absorver o excesso de água dos tecidos. Quando os tecidos do corpo carecem de líquidos adicionais, a água do plasma é o primeiro recurso utilizado para atender essa necessidade. O plasma também impede que os vasos sanguíneos colapsem ou fiquem obstruídos e ajudam a manter a pressão arterial e a circulação por todo o corpo, enchendo os vasos sanguíneos e fluindo constantemente através dele. A circulação do plasma atua na regulação da temperatura corporal, transportando calor, gerando em tecidos corporais centrais através das áreas que pedem calor mais rapidamente, tais como os braços, pernas e cabeças. Agora eu vou falar um pouco sobre as hemácias. Bom, as hemácias, elas também são conhecidas como glóbulos vermelhos ou eritrócitos, são células sanguíneas que têm formato de disco bicôncavo e são anucleadas quando maduras. O seu diâmetro é de aproximadamente 7 micrômetros, sendo maiores no sangue rico em gás carbônico,
quando comparadas às do sangue rico em oxigênio. Elas são produzidas na medula óssea e essa produção é estimulada pelo hormônio glicoproteico chamado eritropoetina. Elas possuem cerca de 65% de água em sua composição e sua quantidade em cada organismo é variável. As hemácias são células presentes no sangue dos vertebrados e, dentre as suas funções, elas são responsáveis pelo transporte de oxigênio e gás carbônico. As funções atribuídas às hemácias, elas só são possíveis graças à hemoglobina, que é uma substância encontrada no interior dessa célula, que é formada por uma porção proteica e uma porção com ferro. Essa última porção, a porção com ferro, é responsável por ligar-se ao oxigênio, garantindo assim o seu transporte. Além dessa função transportadora, a hemoglobina também é responsável por garantir a cor do sangue. Quanto à locomoção, as hemácias se locomovem através dos vasos da corrente sanguínea e podem ser quantificadas por meio de um eritograma que informa a quantidade e o tamanho específico das células sanguíneas. É importante lembrar também que as hemácias são anucleadas nos mamíferos. Na fase inicial, na medula óssea, elas são nucleadas. Falando sobre os leucócitos ou glóbulos brancos, estes são produzidos pela medula óssea, fazendo parte do sistema imunitário, participando de resposta imune inata e específica, compõem cerca de 0,1% do sangue, mas também podem ser encontrados na linfa, em órgãos linfóides e vários tecidos conjuntivos. Esse grupo também é subdividido em dois, que são classificados como granulócitos e agranulócitos, conforme a sua morfofisiologia. No caso dos granulócitos, eles apresentam um núcleo polimorfo e o citoplasma com grânulos, sendo representados nos mamíferos pelos neutrófilos, basófilos, eosinófilos e heterófilos. Estes, no caso dos heterófilos, corresponde ao neutrófilo em peixes, anfíbios, répteis e alguns mamíferos. Mais específico do neutrófilo, eles são considerados mais abundantes no sangue periférico de cães e gatos, participam da resposta inflamatória aguda, sendo a primeira linha de defesa do organismo contra agentes bacterianos, e são capazes de realizar fagocitose, e podendo combater fungos, leveduras, algas, parasitas e vírus. No caso dos basófilos, eles são vistos raramente e não apresentam tanta pesquisa em torno desse grupo quanto os outros tipos de células, mas especula-se que eles têm a mesma função que os eosinófilos nos processos alérgicos, atuando também. No caso dos eosinófilos, eles nos equinos são bem caracterizados e apresentam grandes grânulos citoplasmáticos. São menos eficazes que neutrófilos para ações bactericidas, mas se destacam na ação contra parasitas multicelulares, além de participar da reação alérgica e anafilática. No caso do heterófilo, vai corresponder, aos neutrófilos, tendo as mesmas funções de defesa, como fagocitose, combate a fungos, leveduras, algas e parasitas, e vírus também. Sobre os agranulócitos, estes apresentam um núcleo arredondado, sem grânulos visíveis no citoplasma, sendo representados pelos monócitos e linfócitos T e B. No caso dos monócitos, colaboram para a fagocitose e eliminação de tecidos mortos ou lesionados, na destruição de células cancerosas, materiais estranhos e contribuem para a regulação da imunidade do organismo. São mais facilmente observados em animais com leishmaniose, histoplasmose e erliquiose. Linfócitos T e B são os mais abundantes, principalmente no sangue de ruminantes. Os linfócitos T atuam estimulando ou atenuando a produção de anticorpos pelos linfócitos B, os quais são responsáveis pela imunidade humoral, dando origem aos plasmócitos que sintetizam anticorpos em todo o organismo. Falando um pouco sobre patologias sanguíneas, a anemia falciforme constitui de uma substituição da base nitrogenada timina por uma adenina, ocasionando a substituição
do aminoácido glutâmico por uma valina. Esse fato garante a perda de 2 cargas elétricas por molécula de hemoglobina, uma deformação delgada e o enrijecimento de sua membrana celular, concorrendo à vasoclusão. Esse fenômeno de vasoclusão é responsável por toda a sequência de alterações estruturais e funcionais nos mais diversos órgãos e sistemas do paciente acometido por essa doença. O paciente acometido por essa doença pode variar de sintomas leves ou inexistentes a graves, como crises alérgicas, crises hemolíticas, úlceras de membros inferiores, síndromes torácicas agudas, sequestros esplânicos e AVCs. Também o mieloma múltiplo, que constitui uma neoplasia progressiva de múltiplas áreas da medula e incurável de células B, caracterizada pela proliferação desregulada e clonal de plasmócitos na medula óssea, os quais produzem e secretam imunoglobulina monoclonal ou fragmentos desta, chamada proteínas M. Não tendo uma causa específica, parece acontecer devido a alterações genéticas e ou exposições ambientais que afetam o funcionamento dos plasmócitos, produzindo o mesmo anticorpo, que se acumula no sangue. Essa neoplasia causa destruição óssea, falência renal, supressão da hematopoiese e maiores riscos de infecções. Seguindo, a leucemia mieloide aguda caracteriza-se pelo crescimento descontrolado e exagerado das células indiferenciadas, chamadas blastos, de característica mieloide. As causas podem relacioná-la à exposição a benzeno, a irradiações ionizantes, como a que ocorreu em Hiroshima, e a exposição à quimioterapia. A anemia de Fanconi e as síndromes de Down também estão relacionadas ao aparecimento dessa doença. A maioria dos pacientes refere-se a cansaço, dispneia durante as atividades físicas, palidez, sinais de sangramento como manchas na pele, sangramento nas mucosas, nariz e outros locais. Também acontece dores ósseas, febres e entre outros. Por último, e não menos importante, a embolia pulmonar é uma formação de trombos que são coágulos no sangue, nas veias do corpo, impossibilitando a movimentação do sangue pelos vasos, podendo também acarretar em focos hemorrágicos devido à fragilidade da parede vascular, após a estagnação do êmbolo. Tal patologia pode estar motivada por deficiência de anticoagulantes naturais, desfibrinogemias, mutações do gene na prototombina. Também é influenciado pela interação complexa de fatores genéticos e ambientais, os quais recebem a designação genérica de fatores de risco. E o que são esses fatores de risco? Idade avançada, imobilização prolongada, intervenções cirúrgicas, fraturas, uso de anticoncepcionais orais e entre outros. E aí, curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal, ative o sininho para mais notificações e deixe o seu like, isso nos ajuda bastante. Assim você mostra para o YouTube que você está querendo assistir mais vídeos como esse. Muito obrigado e até a próxima.